Você que é do Ibabe Adolas, faz um barulho aí, só para eu saber assim. Isso. Ótimo. Você que está visitando aqui a gente hoje, faz um barulho aí, só para eu saber assim. Então, eu sou o Edu, eu sou pastor aqui do Ibabe Adolas. Você pode me chamar de Edu mesmo. Quando alguém me chama de Eduardo, eu nem atendo, porque a única pessoa que me chama de Eduardo é minha esposa quando ela está brava comigo, assim. Sabe quando a pessoa está brava que ela te chama pelo nome completo, assim, tipo? Então, se me chamar de Eduardo, eu não atendo, pode me chamar de Edu. E meu nome é Edu Fetterman. Fetterman é um nome alemão e o significado é maravilhoso. Significa homem gordo. E mais do que um sobrenome, é uma profecia e está se cumprindo. Está se cumprindo, que besteira. Eu estou correndo agora, é verdade, então é verdade. Não estou mais. Eu quero convidar você, se você tem uma Bíblia aí no seu celular, uma Bíblia de papel, ou como eu gosto de chamar, a Bíblia de carne e osso. Se você tem ela aí, abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Você já reparou que a sociedade que a gente vive, o tempo que a gente vive, o mundo que a gente vive, nos empurram para um padrão? Já reparou que todos os esforços do mundo, os esforços da sociedade, os esforços da nossa cultura, são esforços em direção à padronização do mundo? Querem que todos e todas sejam iguais. Querem transformar a gente tipo numa linha de produção. Todo mundo igual. Porque se é todo mundo igual, ninguém se destaca, ninguém chama atenção nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. A gente vai para a escola e mandam a gente usar um uniforme. Todo mundo se veste igual, não tem lugar para uma coisa diferente ali. E aí você pode dizer, Edu, é uma questão de segurança, para saber quem é aluno, quem não é aluno da escola. Mas você há de concordar comigo que com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, existem outros recursos para controlar quem entra e quem sai de uma escola. Mas eles querem que a gente se vista de um jeito igual. E essa época da vida é uma época em que a gente está buscando a nossa identidade, buscando o nosso espaço, buscando entender quem a gente é, e a gente começa a criar as diferenças. Então, se todo mundo se veste igual, eu vou usar um tênis verde-limão. Se todo mundo se veste igual, eu vou pintar meu cabelo de roxo. Aqui tá bom com você? Tapa ali. Se todo mundo se veste igual, eu vou colocar uns adesivos na minha mochila, no meu caderno, para ter uma coisa diferente que me faça ser um pouquinho diferente do resto da multidão. E aí a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, e querem que a gente continue igual. Mesmo corte de cabelo. Já reparou como funciona o exército? Nada contra o militarismo, meu pai mesmo é de origem militar. É todo mundo com o mesmo penteado, a mesma roupa, não tem, os movimentos são sincronizados, são iguais, não pode se distinguir ali. A nossa cultura é assim, querem que todo mundo seja igual. E quando todo mundo é igual, vamos combinar, o mundo perde a graça. A vida perde a graça, perde a cor. Se todo mundo se vestisse de preto, o mundo ia ficar sem cor, cara. Ia ser todo mundo igualzinho, assim, tipo quando você vai num supermercado e sabe quando você vai assim na seção de bebidas e tem aquele monte de bebida, tudo igualzinho, um monte de latinha de refrigerante, tudo igual. Você não precisa perguntar nada para a lata, ela não tem uma identidade própria, ela está ali, ela é mais uma, qualquer uma que você pegar vai ser igual o conteúdo. Querem que a gente seja assim. E o mundo é assim desde sempre. Você pode pensar, isso é um fenômeno da modernidade, não sei o quê. Não, não é. O mundo sempre foi assim. Por exemplo, o Brasil, quando o Brasil foi descoberto e os portugueses começaram a chegar por aqui, veja bem, o que eu estou falando foi eu aprendi nas aulas de história milhões de anos atrás. Então, se eu falar uma asneira, você releva, entendeu? Faz de conta que é assim, você concorda, é isso mesmo e vamos embora. Mas quando os portugueses chegaram no Brasil, tinha um monte de índio aqui, né? Eram os habitantes originais dessa terra. E os índios tinham toda uma cultura própria, um jeito de falar, um jeito de vestir, ou não vestir, né? Depende de como você encara. Tinham a religião deles, as adorações deles, a natureza, aos fenômenos e tudo mais.
E os portugueses chegaram com uma cultura consolidada, com um estudo, com academia, com ciência, com não sei o quê, e começaram a querer impor aquilo sobre os índios. Então, quando um índio era considerado catequizado, evangelizado, vamos usar a palavra, os jesuítas chegaram e começaram a ensinar e a dar conteúdo para os índios. E quando eles eram considerados catequizados, quando eles aceitavam cortar o cabelo e vestir roupas, ou seja, quando eles entravam no padrão, alguém que olhasse de longe saberia que eles foram catequizados. Por quê? Porque eles estavam no padrão. Eles estavam na linha de montagem. Não tem uma identidade ali, não tem uma pessoa ali. Tem alguém que já foi conquistado, colonizado, civilizado. Inclusive a expressão era essa, eles foram civilizados. Mas antes disso, bem antes disso, existia um Império Romano, que fazia mais ou menos a mesma coisa. O império se expandiu através da espada, através da violência, e ele tomou a maior parte do mundo. E quando o Império Romano chegava num lugar, e ele pacificava aquele lugar através da violência, através da espada, através da ameaça, aquele lugar tinha que passar a seguir os costumes de Roma, e tinha que seguir a religião de Roma. E em muitos lugares as pessoas tinham o seu nome mudado, porque o nome delas não combinava com a cultura que agora elas estavam inseridas. E aí o império ia padronizando os lugares, e eles usavam essa expressão: esse lugar agora foi civilizado. Por quê? Porque ele está dentro do nosso padrão. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos 12, lembra que eu falei? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, eu vou ler um texto aqui. Essa Bíblia se chama A Mensagem. O texto dela é um pouquinho diferente do que você deve ter aí, mas me acompanha aqui porque a ideia é a mesma. Isso aqui que eu vou ler está no capítulo 12 de Romanos, no versículo 18. E ele diz assim: descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Descubra a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Paulo estava escrevendo para uma igreja localizada dentro dessa cultura que eu falei aqui. Um povo que entendia o que era o padrão. Um povo que entendia o que era a norma, o que era a regra, o que era o certo. E ele diz assim: vocês já conseguiram identificar a beleza de vocês? Vocês já conseguiram identificar o que torna vocês únicos? Então agora façam isso com os outros. Já conseguiram enxergar em vocês aquilo que torna vocês algo muito especial? Então façam isso com os outros. Num mundo de padronizações, qualquer coisa que se destaque, ela é expulsa, ela é finalizada, ela é atacada. Porque não querem que nada saia da regra, da norma. E ainda vão dizer para a gente que o que o mundo precisa é de ordem, o mundo precisa de regra, o mundo precisa de normas. E a gente está vivendo uma experiência religiosa, uma experiência com Jesus, baseada em regras, padrões. Porque ensinaram para a gente que ser crente é isso, ser crente é aquilo. Não, isso aí não é coisa de crente. Não, crente não se veste assim. Não, crente não ouve esse tipo de música aí. Não, crente não assiste esse tipo de filme, não frequenta esse tipo de ambiente. E aí colocaram a gente dentro de um molde. E a gente se conformou. A gente aceitou o molde. Um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim: não se conformem com esse mundo, mas se transformem pela renovação da mente de vocês,
Passem a enxergar a vida de um novo jeito. Renovem a mente de vocês. Ampliem a mente de vocês. Passem a enxergar as coisas com novos olhos. Essa semana eu troquei de óculos, né? Quem usa óculos sabe a luta que é se adaptar com um óculos novo. E aí eu falei com a minha esposa assim, parece que trocaram meus olhos. Eu saí da ótica, botei o óculos, entrei no carro, falei assim, meu Deus, me protege as outras pessoas também, para não acontecer uma tragédia aqui. Eu troquei os meus óculos e fiquei pensando assim, meu Deus, eu só troquei as lentes desse negócio aqui, e eu já estou enxergando de um jeito diferente. Será que eu e você não deveríamos enxergar o mundo de um outro jeito? E como o apóstolo Paulo diz aqui, será que a gente não poderia e deveria começar a enxergar beleza uns nos outros? E dizer, pô, você é desse jeito esquisitão assim, mas eu te amo mesmo assim. Você tem esse jeitão estranho aí, mas sabe de uma coisa? Jesus te ama, eu também te amo, tem lugar para mim, tem lugar para você no reino. Não tem padrão, a não ser um padrão, que é Jesus. Lembra, Paulo escreve aos Efésios e ele diz assim, sejam imitadores de Cristo, como filhos santos. Agora, é possível ser imitador, ser imitadora de Cristo, e mesmo assim, ter o seu jeitão. Olha que coisa fantástica. Jesus andou com 12 camaradas muito diferentes. Entre os 12 camaradas que Jesus andou, tinha alguns pescadores. Mas tinha também um cobrador de impostos. A gente, eu e você, nós temos a tendência de andar só com gente parecida com a gente, né? A galera que curte as mesmas coisas que a gente. Aí começam a surgir os grupinhos, as rodinhas, como nós de outra geração dizíamos, as tribos. Ninguém fala mais, né? Mas tudo bem. Na minha época de escola, funcionava assim. Eu usei a carta na minha época de escola. Ou seja, né, metendo o velho aqui. Né? Não, na minha época era diferente. Mas na minha época de escola tinha assim, os principais grupos da escola. Era o grupo dos atletas. Oi, acabou meu tempo? Era o grupo dos atletas, era o grupo da galera do skate e era o grupo dos músicos. Os três mais assim, populares. E eu não era nenhum dos três. Não era atleta, não sabia andar de skate, não sei, morro de medo. E não era músico. E eu ficava, gente, eu preciso entrar num grupo desse aqui, porque esses grupos são os VIPs da escola. Os caras são os populares, eu quero entrar nesse negócio. Eu comecei a me esforçar para tentar entrar em algum grupo daqueles. Aí ganhei um violão, falei, pô, vou aprender o violão, né? Violão é um sucesso total, vou aprender o violão. Comecei a aprender o violão, fui aproximando da galera da música, não deu muito certo. Falei, o que eu vou fazer? Vou tentar jogar uma bola, né? Vai que, né? E fui tentando aproximar da galera dos atletas lá, o que eu consegui, o máximo que eu consegui foi ser reserva do time de basquete. Mas, tipo assim, andava com os atletas também. E aí do skate eu nem tentei, porque seria arriscado demais, eu não me garanto. E nessa busca pelo seu lugar, é possível que você tenha passado alguma experiência desse tipo. Nessa busca por querer ser semelhante a alguém, a gente às vezes se perde. Nessa busca de a gente admirar tanto alguém que a gente quer ser como aquela pessoa, a gente passa a se esforçar para ser aquela pessoa. E nesse processo, a gente vai se perdendo e vai abrindo mão de quem a gente é. E a gente mata a beleza e a riqueza que existe na gente. Em nome de querer estar dentro de um padrão. O título desse evento, o tema desse evento é Diferentes. Porque existe beleza na diferença. Enquanto estão se esforçando para anular as diferenças e para dizer, se você não se encaixa nesse padrão aqui, você não se encaixa. O apóstolo Paulo diz, existe beleza em todo mundo, aprendam a enxergar. Tiago, irmão de Jesus, escreve na sua carta, não façam acepção de pessoas. Não separem as pessoas de forma nenhuma. Não colocam um aqui na frente porque é mais importante e o outro lá na última fileira porque ele é menos importante. Não façam isso, porque Deus, o nosso Pai,
não gosta disso, porque todos e todas fomos criados à imagem e semelhança dele. Jesus andava com os pescadores, Jesus andava com um cobrador de impostos, que era um cara odiado pelo próprio povo, era tido como um traidor do seu povo. Jesus andava também com um camarada chamado Simão Zelote, ou Zelota, depende aí da versão da Bíblia que você usa. E esse camarada, ele era basicamente alguém que ia para a luta contra o Império Romano. Então Jesus andava com um grupo meio misturado de pessoas. E não tinha uma norma para caminhar com Jesus. Não tinha uma cartilha. Sabe quem que criou a cartilha? A gente. A gente que passou a dizer assim, para seguir Jesus precisa ser assim. A gente que criou uma lista que diz assim, para seguir Jesus precisa fazer isso, precisa obedecer isso. A gente que fez isso. A única exigência que Jesus fez foi, larga aí o que vocês estão fazendo e me segue. Essa foi a exigência de Jesus. Então a gente quer pensar sobre as diferenças que existem no mundo e como essas diferenças enriquecem a vida. Se todo mundo cantasse, não teria uma banda aqui hoje. Se todo mundo tocasse, não ia ter ninguém cantando. Se todo mundo pregasse, não ia ter ninguém para ouvir. Está entendendo onde eu quero chegar? Para eu cortar os exemplos? Entendeu, né? Se todo mundo fosse igual a mim, eu fico pensando no mundo de pessoas igual a mim. O primeiro sentimento que eu tenho é de pavor. Me bate um negócio e eu falo, gente, que mundo terrível que seria um mundo de pessoas igual a mim. Pensa num mundo de pessoas iguais a você. São as diferenças que enriquecem a nossa vida. Edu, você está querendo dizer que então de qualquer jeito, qualquer pessoa, qualquer coisa está valendo? Eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que existe um Pai que nos ama e que nos acolhe e que nos acolhendo nos ensina a acolher. Seja qual for a diferença, Ele nos ensina a acolher. E nesse acolhimento vai acontecendo uma ação do Espírito Santo que vai transformando a vida da pessoa. Não é a nossa lista de regras que coloca ninguém no eixo. Não são as nossas normas religiosas que colocam ninguém no eixo. Não é aquela listinha que a gente vai ticando as coisas, assim, sabe? Riscando e dizendo, isso já fiz, isso já fiz, isso já sou, isso não sou mais. Não, não, não. É o Espírito Santo que vai agindo. A Bíblia diz que antes de existir qualquer coisa, o Espírito Santo pairava sobre o abismo, sobre o caos sem forma. E Ele deu forma. Não precisa da nossa ajuda. Não precisa do nosso padrão. A especialidade dele é pairar sobre o caos e transformar tudo. E eu e você somos diferentes. Eu e você somos diferentes, graças a Deus por isso. Tem um monte de coisa que nos torna diferentes. Mas em Jesus, nós somos um. Amém. Que Deus nos abençoe.